Ainda há muitos pais e mães de bebês e crianças pequenas inseguros em vacinar suas crianças para a Covid-19 com a vacina Pfizer Baby. Trataremos sobre este assunto neste podcast, com base em uma publicação muito recente do importante periódico New England Journal of Medicine, com mais de 4.000 crianças de 6 meses a 4 anos de idade, realizado nos Estados Unidos, Finlândia, Espanha e Alemanha em conjunto. Não perca! Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E esse é o Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passi. Eu sou pai do João, pai do Davi. E eu vou falar pra vocês que acho que a gente vai falar por uma década de Covid-19, né? Nossa, vamos. Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura. E eu acho que esse assunto é importante, né, Ivani? Porque tem repercutido no nosso consultório e é uma dúvida que os pais têm. Então, ouçam, porque vocês vão ter a oportunidade de refletir sobre o assunto e vacinar os seus filhos. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu sou mãe do Fernando, que já tá fora dessa faixa etária faz tempo. E eu acho, Gustavo, que a gente não vai falar por uma década, a gente vai falar mais. É? Porque nós já estamos falando há 3 anos, Gustavo. Então, para chegar numa década não demora muito, não, entendeu? Então, vai atualizar os livros de história. Não, e o problema não é esse só. O problema é que a gente está falando, a gente está nadando contra a correnteza. Isso que estamos andando para trás também. Porque não era para a gente precisar aqui ficar falando sobre uma vacina. Porque a gente nunca fez isso. Nunca a gente precisou chegar e ficar falando sobre a vacina, se a vacina é boa ou ruim, ou segura ou não. Dou ou não dou? Dou ou não dou, exatamente. Nunca, né? Então, a primeira vez que a gente precisa aqui chegar para dar mais segurança aí para os pais, porque há muita dúvida ainda em relação a isso. As pessoas, a gente teve um grande desserviço no Brasil, né? No Brasil e no mundo, né, Ivani? Acho que a gente comprou do mundo. Mas eu acho que o Brasil foi campeão, né? Foi campeão porque a gente teve influência negativa. Sim. Aí é duro, Carol. Governo e médicos, porque nós somos da classe médica. E a gente tem a vontade de dizer que muito médico trabalhou contra. E o que a gente tem até hoje, ainda tem, né? A gente não sabe por quanto tempo, é uma sala de vacina do SUS muito eficiente. Tanto que muitas campanhas, pensando em oncologia, por exemplo, se você quiser abordar diagnóstico precoce, um bom lugar para você fazer campanha é na sala de vacina, do posto de saúde. Porque a gente sabe que a população no Brasil habitualmente se vacina. A gente tem um movimento anti-vax. Ou se vacinava, Carol, porque nós já não estamos com cobertura igual. Mas é isso que eu estou te dizendo, não sei, assim, a gente ainda não tem estatística recente, mas sempre foi o nosso ponto de apoio. A gente sempre foi forte, defendeu o nosso SUS, nossa sala de vacina excelente. Agora vem esse movimento anti-vax, todo mundo se sente capaz e hábil de discutir vacinação. É isso, né? Essa é aqui todo a mundo. questão. Você senta para tomar... Aqui, isso melhorou, mas logo que abriu, né, o isolamento, você sentava para tomar uma cerveja, as pessoas começavam a discutir com você de igual para igual sobre vacinação. Carolina, melhorou né? não melhorou. Sommelier de seringa. Não, melhorou a discussão. Muito, falando, não, porque a pessoa né? senta na minha frente no consultório e diz, não, mas eu andei lendo. Andei lendo aonde, gente? Andei lendo o quê? O problema, Ivani, não é que andei lendo, né? A gente sempre fala, existe essa informação, mas enfim, muitos médicos que, teoricamente, têm um nome reconhecido, né? Eu não falo nem na classe médica, eu falo na mídia, porque hoje em dia baseia-se muito em mídia para você escolher o médico. Essas pessoas defendem a não vacinação. Então é difícil para o paciente, eu nem julgo o paciente aqui, eu digo, quando os pais me perguntam de uma maneira, de fato, uma solicitação de uma resposta, né, com embasamento científico, eu percebo que existe uma dúvida real, Ivani, porque é isso, em quem eu confio, em quem eu acredito. Não, eu sei disso, né? mas, Carol, os que chegam com dúvida, tudo bem. Isso. Estão ouvindo a sua opinião, Sim. mas muitos já chegam com opinião formada. Sim, para te ensinar. Não interessa a sua opinião. Uhum. Entendeu? Uhum. Independe do que você disser, eles vão continuar, porque eles leram não sei aonde. Exatamente. É sempre assim. Eu li, não li aonde? Quando não compartilham os artigos mais absurdos, não né, é só, olha, o Gustavo, antivacina. Nem sempre o Dr. Google, é o Dr. Instagram. Pior ainda. Que é um corte de 30 segundos de um fake contexto. News de monte, Gustavo. A pessoa não sabe nem de onde vem aquela informação. Porque o Google, Gustavo, se você é médico e faz uma boa triagem, muita informação importante vem do Google.
Muita informação. Artigos médicos mesmo. Está Sim. buscando um protocolo de tratamento. O O Google, ele é Google tem capaz... parceria com alguns... Exato. O problema é você ter o filtro do que é certo e do lógico, que é errado. saber Então, de assim, onde você você não vê. tem conhecimento técnico para isso. E é por isso que a gente fez esse podcast hoje. Porque eu acho que a faixa etária que tem trazido mais dúvida com relação à vacinação é essa faixa etária que a Ivani comentou, que a gente vai falar sobre a vacinação. Porque uma das coisas que, aliás, eu vou até perguntar para você, Carol, que é uma das ideias que as pessoas têm é de que, assim, a Covid-19 em criança é tranquila, é sossegada, é leve. Então, qual que é a importância, então, de você vacinar a criança pequena, já que a Covid-19 costuma ser uma doença leve nessa idade? Isso é fato, Ivani. A gente sabe que na faixa etária pediátrica como um todo, a Covid-19 causou menos problema do que outras faixas etárias. Isso é um fato. Porém, isso não tira o risco da ocorrência de uma doença grave. Existe sim. Existe, inclusive, descrição de taxa de hospitalização, daquela famosa doença inflamatória multissistêmica, que leva a quadros cardíacos graves, falência de múltiplos órgãos, enfim, até mortalidade. 10% de mortalidade, tá? Exatamente. Não é pouco, não. Não é um valor baixo. Então, quando você pega, muitos pais me perguntam isso, qual é o risco da vacina? Eu falo, eu só posso justificar para você o risco da vacina te descrevendo o risco da doença. É lógico. Não é? Porque a vacina em si, Gustavo, você pode falar assim, mas sempre que você lê bula de remédio, vamos usar aqui como exemplo. Quem que está nos ouvindo que nunca usou Novalgina? Quem que está nos ouvindo que nunca usou Alivium? Ou que nunca usou um Tilenol? Tá? Me sinto à vontade de falar o nome dos remédios porque a gente usa corriqueiramente. Sim. Todos eles, se você ler a bula, você não dá para o seu filho. Não, inclusive, Todos. se você for assim, vamos seguir isso então. Nos Estados Unidos não se usa Novalgina. Exatamente. Nem no Canadá. Exatamente. Não se vende lá. E como é que a gente toma aqui? E lá não. Em contrapartida, nos países europeus, eles defendem muito mais o uso da Novalgina do que do Tilenol. Por quê? Exatamente. Porque a Novalgina, Gu, se associa muito a doenças de aplasia de medula. Ou seja, você entra numa falência da produção das células do sangue por uso de Novalgina. Algumas crianças são suscetíveis a Sim, isso. mas Você não sabe aí quem é é que suscetível. tá. Mas quantas? Exatamente, mas é uma porcentagem Um percentual pequena. X. E você precisa da Novalgina para baixar a febre, para tirar a dor. Então é isso, é a necessidade do uso com um risco pequeno. Então, primeiro, não existe estatística de complicação grave com vacinação da Pfizer Baby. Isso, nós vamos chegar lá. O que Exato. a gente está Isso, dizendo agora... aqui é por que é importante, apesar de ser uma doença leve, a gente tem sim, tem caso grave, tem hospitalização e tem morte também. Agora, é Baby. O Davi, pai do Davi, Nós estamos falando 6 meses. Da vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos de Beleza. idade. Tá certo? E aí entra o Baby na jogada. Entra o baby Exatamente, na jogada, tá? certo? E aí, Gustavo, então é isso que a gente quer reforçar aqui. É um quadro habitualmente leve, mas vejam só, nos Estados Unidos, a taxa de hospitalização entre crianças menores de 5 anos atingiu um pico de 14,5 por 100 mil crianças em janeiro de 2022. Não é pouca criança que interna. Na verdade, COVID. Carol, na verdade, essa estatística é para o período da Omicron, tá? Que foi quando foi quando começou 2022, Isso. que a gente teve a Omicron, né? E isso foi 5 vezes a taxa de hospitalizações durante o período da variante Delta de 2021. Você viu que de 2021 para 2022, 5 vezes mais, porque a Omicron passava muito mais, né? Ela era muito mais transmissível. Ou seja, você teve mais hospitalizações. Mas Ou peraí, seja, Vani, as pessoas podem dizer assim, isso aí nos Estados Unidos, no Brasil não complica. Existe estatística no Brasil? Existe sim. Então tá? vamos lá. Então, a gente já teve aqui, olha, são quase 1.500 mortes de meninos e meninas até 11 anos, em decorrência da Covid. 1.500 mortes, gente? Não é para morrer criança nenhuma. Como assim 1.500 mortes, gente? E outra, e depois vir pessoas que vinham e falavam, não, mas morre pouca criança. Não é para morrer nenhuma criança, gente, porque a doença é prevenível. Não é uma doença que você não tem o que fazer. Agora, lá no seu consultório, teve proximidade desse... Olha aqui, são 2.400 casos daquela síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid. 2.400 casos que a gente teve. E a gente Um teve. deles foi meu. Um meu também. Ah, então temos Eu tive 10%, um caso, 1% aqui, né? Ô Gustavo, é o seguinte, a coisa foi braba. E quando acontece, é assustador, Gustavo. Grave. Assustador. A criança do meu consultório teve crise convulsiva.
A mãe se coloca à disposição de relatar, quando ela fala, se tiver alguma mãe que é contra a vacinação, pode entrar em contato, porque a criança foi hospitalizada, ficou em UTI, teve que tomar medicamento específico. Tem um custo... Uma semana na UTI. Um custo real de medicamento e um custo de vida. Porque Sim. a criança tinha um risco de ficar com sequelas, a gente nunca sabe, principalmente da função cardíaca. Teve alteração cardíaca no exame, que graças a Deus se reverteu, mas que a gente vai acompanhar, porque ninguém sabe como vai evoluir. É uma E pra doença sempre nova. vai acompanhar. Né? Exatamente, Então, assim, Gustavo. é uma Essa doença... criança minha, 9 anos de idade, uma criança normal, Há gente. 9 anos. 9 anos de A idade. sua tinha quanto? 4 anos. 4 Quase anos. 5. Gustavo, e essa coitada, ela não teve chance de ser vacinada. Ela pegou a Covid antes de ter vacina e depois ela desenvolveu isso. Foi gravíssimo. Felizmente ela saiu bem, sem sequela nenhuma, mas foi muito, muito estresse, tá? Agora, você vê, a gente tem morte, como eu falei, quase 1.500. 1.500. E assim, segundo a estatística do Ministério da Saúde, a Covid está entre as 10 principais causas de morte de crianças entre 5 e 11 anos no Brasil, só está atrás dos acidentes de trânsito. Então ela é muita morte, gente. Muita morte. Mas uma coisa que se Por fala meio muito, viral é a primeira. Ou seja, Né? exatamente, Gustavo. por infecções. E né? aí- Por Ainda- infecções. Por uma infecção que é prevenível e tem Prevenível, vacina, gente. exato. Então, aí vamos lá. Mas muito se fala, Ivani, que a gente sabe, né, que quando a gente abriu o Covid, né, a Covid-19, a maioria das pessoas que evoluíam mal tinham alguma doença de base. Isso é real? Então, porque muitos pais podem dizer, mas meu filho não tem uma doença de base, então eu não vou vacinar. É só vacina quem... Isso é real? Não, não é, não. O que é uma doença de base, Que para é doença relembrar? de base, comorbidades, Gustavo, lembra que a gente falava de comorbidades? A pessoa que tem doença cardíaca, câncer, né? Tem alguma doença, Diabetes. imunodeficiência. Diabetes, beleza. Imunodeficiência, então, esses daí, quando pegam, eles podem ter um problema mais sério, né? Certo. Só que a gente sabe, gente, que quase 65% das crianças que foram hospitalizadas, elas não tinham nenhuma doença prévia. 65%? Exatamente. Dos que foram hospitalizados, mais da metade, quase 65% não tinham nada. É o caso da menina, é o caso dessa minha paciente, não tinha nada. Quer dizer, pegou Covid e depois se ferrou, né? O seu de 4 anos também sem nenhuma Nada. base. Nada, e ela tinha recebido a primeira dose da Coronavac, ela não tinha 4 anos, ela tinha acabado de fazer 5 anos, ela tinha recebido a vacina da Coronavac há menos de 15 dias, então ela não estava imunizada. E ela foi hospitalizada com o irmão em casa, ela tinha circulado, que é o ponto que a gente vai falar agora. Então, nossa preocupação era com ela, e tinha sido festa de aniversário do irmãozinho. Essa menina, ela teve recente, foi o ano passado. Uhum. Então, ela tinha circulado num ambiente de aglomeração, com avós, com tios, com outras crianças. Então, a gente ficou muito preocupado com a repercussão nela e nas outras crianças Então, e nos outros você vê que pessoas de isso risco. bate com o que a gente tinha falado, porque foi justamente quando começou a Ômicron, que muita gente pegou Sim. a Ômicron, muita. E foi aí que a coisa degringolou mesmo. Antes disso, naquelas outras fases, daquelas outras cepas, Delta, Gama e tudo, eu tinha tido casos no consultório de gente com Covid, mas nada grave. Tive um caso só que teve pneumonia, mas ninguém tinha sido internado. Então, nas crianças, você vê, realmente é uma doença que a maioria das vezes passa bem, mas quando pega, gente, pelo amor de Deus, né? Pô, tá bom, 1.500 mortes entre crianças, mas isso é a sua criança que morre. Pô, uma coisa que pode ser prevenida, então... Agora, E esse uma olhar outra não é só coisa. individual, né, Ivani? Então, acho que isso é porque importante. aí é que tá. Porque você também tinha essa falsa ideia de que as crianças não transmitiam Covid. Isso daí caiu por terra, Faz né? tempo, Porque a gente sim. viu que nas escolas começou a passar Covid para todo mundo, virou uma loucura, né? Então, criança pequena também transmite, certo, Carol? Transmite como os outros indivíduos, e a vacinação acaba sendo uma forma de você bloquear esse ciclo. Eu falo isso muito no consultório. Quando eu tenho uma circulação maior do vírus, é maior chance de mutação. Se eu tenho uma população que não é vacinada, provavelmente é essa população que vai permitir que o vírus circule numa maior velocidade. Então, como a criança transmite sim, ela vai... E a Ivani acabou de falar, qual é o melhor lugar para um vírus disseminar? Escola. Opa! As crianças, principalmente de 6 a 5 anos, que a gente pega aí a fase oral, que a criança leva tudo à boca. Então, você tem uma criança contaminada, ainda sem sintoma, ou muitas vezes com sintoma, a gente já comentou em vários episódios aqui, que às vezes a mãe medica e manda com febre para a escola, essa criança vai transmitir para os outros amigos. Tudo bem, você pode falar assim, mas paciência, transmitiu, a chance de complicação não é tão alta, mas e se mutar? Exatamente. Para uma variante mais agressiva que
não pega a vacina. E aí pronto, virou de novo o isolamento Tudo de social, um novo. problema econômico. Então, se você não pensa no seu filho especificamente, se você pensa só no seu filho e fala, olha, eu estou preocupada com meu filho, não com a população, mas isso vai acabar em algum momento chegando em você. Então, não só individualmente, mas quando a gente fala populacionalmente, a vacinação é extremamente importante para bloquear o ciclo do vírus e evitar ou diminuir transmissão. Agora, estatisticamente, o Brasil é bom de guardar estatística, porque aí o que chegou para nós em números pode ter ficado um monte no caminho, mas que foi não tenha dúvida, diagnosticado como virose. Não tenha só. dúvida, quando nós estamos falando aqui, é que eu acho que em termos de morte ainda acho que talvez seja... Se investiga mais para eu acho números. que talvez a gente consiga confiar mais. Agora, em termos de incidência, aí realmente Porque não quem dá. está ouvindo agora pode ser que o filho teve, correu o risco Com certeza. e não foi para estatística nenhuma. Com certeza, porque muita gente deixou e nem fez teste, nada, acabou passando, né, Gustavo? Agora, essas duas meninas que tiveram, se vacinam agora? Sim, Continuam vacinando normalmente. sim. Continuaram, com inclusive, se certeza. vacinaram depois Com passando certeza. o período de... Não, e não só isso. Essa minha paciente teve Covid de novo, De novo. tá? Mas ela tá bem. Agora, tomou vacina, sim. Ivani, então, como a gente pensa muito na segurança, eu entendo como... Eu sou mãe, né, gente? A gente não é só pediatra aqui. Eu sei que as pessoas se preocupam muito com segurança da vacina. Discutiu-se muito, né? A vacina de RNA. Então, você podia comentar um pouco sobre a segurança dessa vacina Pfizer Baby, por favor? Então, a Pfizer Baby ela é uma vacina, como tá o nome, né? Feita pela Pfizer e a BioNTech, que é a alemã. Né? A Collab. Exatamente, tá? E é aquela vacina de RNA, que é a grande questão das pessoas. Exato. Ah, porque eu não sei o que pode virar jacaré. acontecer depois. Deve acontecer Vira o quê, cuca. gente? Jacaré, famoso jacaré. Acontecer o quê, gente? Eu gostaria de falar para as pessoas uma coisa. Vão se acostumando, porque a partir de agora, as vacinas serão todas de RNA. Talvez nem todas, porque é caro. Mas essa é a forma melhor de você conseguir uma vacina Mas e conseguir rápido. relembra o papai aqui. O que é o RNA mesmo? É o seguinte, Gustavo, o que você faz, a vacina faz? Você injeta na pessoa como se fosse o código para O chipzinho lá que é que o vírus usa para entrar na célula. Certo, não é um chip, né? Só é pra... a chavezinha. Não é chip, tem nada de chip. Isso, é uma fechadura que É diz... uma chavezinha. Ele, para entrar na célula, precisa de uma chavezinha, certo? Beleza, ele faz... Isso a gente chama proteína spike, no caso do Covid, tá? Do coronavírus, né? E o que acontece aqui? Se ele não tem a proteína spike, ele não consegue entrar na célula. Então, justamente essa é a questão mais importante. Se você consegue bloquear essa proteína spike, acaba. Ele não consegue infectar. Certo. Então, é justamente aqui o que a gente tem. É o código da proteína spike. Existe um código para a produção de uma proteína. Então, justamente esse código é o que a vacina leva. Então, quando o organismo da pessoa recebe isso, ele faz um anticorpo contra esse código. Entendi. É contra a chave, entendeu? É como se mudasse a fechadura. Esse é o modelo RNA. Exatamente. E antigamente era o vírus meio quase morrendo. Antigamente não, ainda é. Ainda é. A gente tem Essas vários são as duas tipos, diferenças, Tem vários ponto. outros tipos de vacina. Beleza. Mas Lembra que a gente essa falou é a da- mais moderna. É legal bom. para os ouvintes que quiserem saber um pouco mais, ouvir o nosso episódio de vacinas que a gente fala sobre a Isso, diferença foi bem de você ter um profundo vírus lá. atenuado, você ter um pedacinho só do agente reconhecendo. Então, assim, a gente fala detalhadamente quais são as outras formas Isso. Mas de induzir imunidade. esse foi o pulo do gato. Porque é assim que você consegue... Porque todo vírus usa esse mecanismo, Gustavo. E essa tecnologia ela é um pouco mais acelerada para a criação de... Para você, porque assim, o que o vírus vai fazendo? Ele vai mudando, vai fazendo uma mutação. E conforme ele vai mudando essa proteína, você também consegue mudar na Perfeito. vacina. Então, a vacina você consegue rápido acompanhar essas variações, entendeu? A vacina também é mutável. Junto Também, com... você muda da forma que você quiser. Claro que Perfeito. isso envolve custo, Sim. mas de qualquer forma, é o melhor jeito. Então, assim, se as pessoas têm medo, elas vão se acalmando. Tomem um calmante, porque vai ser desse jeito. Nós vamos ter logo, neste ano,
uma novidade em termos de vacina, que é a vacina para o vírus sincicial respiratório, da bronquiolite. E ela é nesta forma. Legal. Entendeu? Ou seja, nós vamos falar sobre ela mais pra frente. Break news. Breaking news. Agora, por isso que não, eu tenho medo. Tem medo? Então se acalme, porque é desse jeito que serão as vacinas a partir de hoje. Vacina para malária, vacina para tuberculose, todas elas estão em desenvolvimento com essa técnica. Perfeito. Então, é isso. Então é uma técnica nova, entre aspas. Isso está sendo desenvolvido desde os anos 60, 1960. Então não é uma coisa... Meia década. Mas por que agora virou uma coisa rápida? Porque teve dinheiro. Sim, necessidade, investimento. Dinheiro e investimento. E mais, teve toda uma condição de você fazer testes, porque é justamente para você ver se a coisa está funcionando ou não, você tem que testar. E como a gente estava no meio de uma pandemia, você tem muito mais chance de você testar e saber se está funcionando. Então a coisa andou rápido, por quê? Porque teve dinheiro e teve uma condição para você poder seguir em frente. Então, assim, o que a gente tem hoje, nos Estados Unidos, a gente tem, nas crianças entre 5 e 11 anos de idade, a gente tem ainda uma licença para uso emergencial da vacina para a Covid. Tá. No Brasil, entre 5 e 11 anos, a gente vacina com a Coronavac. Certo. Que é uma vacina de vírus morto ali, entendeu? Que a gente não sabe, que as estatísticas de imunização não são boas, mas... Que, assim, vacina, assim, a estatística de, assim, é de eficácia de uns 50%, tá certo? 51, Mas né? é o que temos para o momento, é melhor isso do que nada. É, isso que eu ia te falar, é o que temos. Sim, certo? vacinem, né? Agora, a Pfizer Baby, que é a vacina para criança de 6 meses até 4 anos de idade, ela foi, sim, autorizada nos Estados Unidos, tá? Pelo FDA. E aqui no Brasil também foi liberada pela Anvisa. Então, a gente tem essa vacina já disponível, tá certo? No sistema público. Falamos de dinheiro... Somente no sistema público, Não tem Gustavo. Agora, antes disso, Ivani, vamos falar um pouco sobre necessidade de doses de reforço. Então, ainda falando da faixa etária de 5 a 11 anos, a gente sabe, a partir de estudos muito sérios com população grande, que há necessidade de uma dose de reforço. Então, a gente começou vacinando essa população de 5 a 11 anos com 2 doses de vacina, e hoje a gente sabe que é necessária uma terceira dose de reforço para que essa imunidade se mantenha e que as crianças se mantenham protegidas. Eu queria antes acrescentar uma coisa, Carol, que é o seguinte. A vacina Pfizer Baby, ela usa 1/10 da dose da vacina do adulto. Certo. Porque é a mesma coisa, a vacina é a mesma, certo? 30 microgramas para o adulto, 3 microgramas para a criança de 6 a 4 anos de idade, 6 meses a 4 anos, tá? E realmente é o que você está dizendo. O que se observou é que 2 doses, que normalmente é o que são feitas para o adulto, não davam certo para a criança pequenininha. Precisaria de uma dose a mais, 9, certo? para totalizar 9 microgramas. 3. Não é que quase você não um do vai, adulto, né? É que você não vai somando, Gustavo. Não, quase não. Quase 1/3 do Gustavo, adulto. é que você não vai somando, você não soma. Entendi. Você vai... É você boost, vai... né? Você vai fazer um boost de Isso, memória. você vai dar você mais melhora a memória para poder você chega numa produção adequada e uma memória de fato que não vai se perder ao longo do tempo. Essa é a ideia. Então, Perfeito. tanto de 5 a 11 anos já foi deflagrada a terceira dose, e para as crianças pequenas, isso que a Ivani acabou de falar, como padrão já são feitas 3 doses. Certo? Porque foi assim que foi determinado e que viu-se que induz uma imunidade duradoura com 3 doses da vacina Pfizer Baby. E os estudos continuam, né? E aí daqui a pouco vem mais Continua. coisas. E E vejam aí- só, gente, só quero deixar bem claro que quando a gente fala estudos continuam, foi importante a gente testar, as coisas são assim, tá? Porque um dos motivos que as pessoas se baseiam para não vacinar é dizer que eles se sentem cobaias. Porque, né? São milhões de crianças que já foram vacinadas, E gente. mais do que isso, Ivani, em algum momento a gente sempre vai se sentir cobaia. Quando sai um remédio novo no mercado, de alguma forma, existiu um teste prévio. Então, quando a gente entra numa fase de teste populacional, alguns medicamentos a gente descobre efeitos colaterais a partir do uso, certo? Carol, mas Então- escuta, mas espera um pouquinho, gente. Ó. Nós estamos atrasados, gente, porque essa vacina ela foi liberada para os bebês há praticamente 1 ano Sim. nos Estados Unidos. Há mais do que 1 ano, gente. Ivani, mas isso Nós não estamos é... num atraso. Eles já vacinaram milhões de crianças. O hemisfério norte já vacinou milhões de crianças, gente. Então,
Desculpa, uma cobaia, gente. Não, depois... mas isso se mantém ainda. Isso, você sabe disso. Isso é um discurso que ainda existe. Então, só Não, eu sei, eles pautando falam isso. Eu não sei daqui pra frente. o que vai acontecer no futuro. Enfim, meu Deus. mas é isso, gente. A necessidade aparece, a gente tem que usar aquilo que é seguro, eficaz. E a toxicidade em longo prazo, e de alguma forma, a gente imagina que não vai ter grandes mudanças no que a gente observa, pensando no perfil de vacinação Carol. que a gente tem, certo? Ô, Carol, não tem motivo de a gente mesmo se pensar a que a gente- pessoa daqui a 5 anos vai virar jacaré. Carol, Né? Por que viraria jacaré? Qual é, mais uma vez, isso que a gente falou, não tem nenhuma incorporação no seu DNA que vai modificar o seu perfil Sim, genético. não tem nada Atenção, com não é isso, nada de entendeu? Não tem DNA. como mudar o seu DNA para não vai você mudar virar nada jacaré. de DNA, nem entra no núcleo da célula, gente. Como é que vai Exatamente. mudar o DNA, Porque gente? quando as pessoas ouvem Quem RNA, fala vacina isso de não RNA, faltou na aula, eu já falei, faltou na aula de biologia. olha, faltou em muitas aulas, né? Carolina. É o Netflix pegando fogo, né? Nossa Senhora. Não tem cabimento, né, gente? Sim. Não sim, tem sim. cabimento, né? Então, agora, Carol, é o seguinte, falando então da vacina, são as 3 doses, As 3 né? doses, Então, isso. fora do Brasil é assim, eles fazem a primeira 21 dias depois a segunda, 2 meses depois a terceira. Isso. Aqui a gente faz a primeira dose, 1 mês depois a gente faz a segunda dose e depois de 2 meses da segunda dose, a terceira. Então o Davi, 6 meses agora, picadinha. Mais 3, uma. né? Vai tomar um mês depois a segunda, 2 meses depois a terceira. Perfeito. Tá certo? Aí, Davi, se prepara, hein? 6 meses é um momento importante, porque muitas vacinas são Então, aplicadas. e com tem 6 uma meses. coisa que é importante, que é o seguinte. Quando for, que assim, eles fazem as vacinas, vão dosando os anticorpos para ver quanto que a pessoa consegue produzindo de anticorpos, tá? A gente sabe o seguinte, que a criança, ela está realmente produzindo aquela quantidade de anticorpos para ficar mais prevenida ali imunizada 1 semana depois da terceira dose. Entendeu? Então, não adianta fazer uma dose longo só, prazo o negócio. depois não faz a segunda, esquece a terceira. Não dá certo. Faça direito. Porque você vai ter realmente a eficácia boa mesmo depois da terceira. Você sabe que depois que a gente fez aquele episódio das vacinas, eu fui lá no posto atualizar tudo, né? Você, Porque a Gustavo? minha carteira de vacinação era uma bagunça. Eu tinha tomado a primeira de uma, não tinha tomado a da Que outra. bom, Minha mãe não Gustavo. lembrava a outra, aí eu fui lá e já atualizei Fez tudo. muito bem. Maravilha, Gustavo. Parabéns. Ivani, então, baseado nessas 3 doses, como é a eficácia da Pfizer para bebês e crianças, dessa Pfizer Então, Baby? a eficácia, ela é próxima de uns 75%. Tá, Legal. cobertura. É alto. É alto, com certeza é alto. Tá. Tá? Você vai comparar com as outras, ela é maior. Tá? E é importante, mais uma vez, bater. Perfil Então, de segurança, Carol, vamos lá. É muito bom. Então, assim, a vacina Pfizer Baby não mostrou nenhum risco. O perfil de segurança é um perfil de segurança bastante adequado. Nessa dose que a Ivani falou, tá? Nesse intervalo que a Ivani comentou. Então, a gente não tem nenhuma publicação ou nenhuma estatística de complicação ou de risco adicional com a utilização da vacina Pfizer Baby. E essas Perfeito. crianças continuam sendo acompanhadas. Monitoradas, exatamente. Agora, pode acontecer, às vezes, da criança ter aquela reação de vacina. Se bem que eu vou dizer, todos os meus pacientes que têm tomado, ninguém tem tido nada, tá? Mas pode, às vezes, a criança ter uma febrinha, isso pode acontecer, ficar meio irritada no dia, isso é normal, tá? Agora, Carol, tem, por exemplo, miocardite. Não. Isso não foi Que é um descrito. grande medo também. Isso não, Eu trombose. ouço um monte de gente falando, trombose. Um monte de gente teve trombose, um monte de gente teve infarto. Sei. Quer dizer que agora todo mundo está comendo saudável, fazendo Isso, atividade física isso. todo, né? E eu vou usar mais um exemplo. Não tem mais Ivani. nenhum problema para dar infarto. Não, e quando você pensa, eu acho que é uma coisa para as pessoas refletirem sobre, né? A gente imagina que exista uma predisposição pessoal à ocorrência de alguns eventos, certo? Por que fulano foi exposto a um vírus, eu não estou falando de vacina, e teve uma doença grave, e o outro mesmo fulano morava na mesma casa, praticamente nem teve a doença. Existem predisposições individuais, capacidade de combater a infecção, capacidade de resposta a essa infecção, e não estou falando de pessoas doentes, pessoas saudáveis, que não Sim. têm nenhum diagnóstico. O que a gente imagina é o seguinte, você está inoculando uma vacina que vai induzir uma resposta imunológica diferente da doença, então você não tem teoricamente sintoma, como a Ivani falou, pode ter um pouquinho de sintoma pela resposta inflamatória, que logo se resolve. Se você tem medo de aplicar vacina que induza um efeito colateral ou um evento, isso não acontece em crianças, eu estou falando para a faixa etária de adultos, porque muita gente fala ainda que tem descrição aqui e ali de um evento relacionado à vacina. Por que você não tem medo de ter a doença? Porque a resposta inflamatória
induzida pela doença é infinitamente maior do que a resposta inflamatória induzida pela vacina. Então, se eu tenho medo da ocorrência de um evento que provavelmente se traduz por uma predisposição pessoal, Sim. por que eu tenho medo da vacina e não tenho medo da doença? Por quê? É isso para você colocar na balança, gente. Porque A vacina... teve um retardado que disse que não ia se vacinar. Sim, não Entendeu? só isso. Muitos médicos dizendo que isso era realmente... Valia pensar. Mas, gente, só estou falando para vocês refletirem. Coloquem na balança, certo? Vacina e doença. Se existe uma predisposição pessoal, com a doença você tem muito maior risco de desenvolver a complicação. Vejam que a gente falou de crianças que também tiveram complicação com a doença, tá? Então, segurança, vamos lá. Segurança, não tem nenhuma descrição de um evento relevante. O que acontece é isso, uma febrinha, coisa que a gente vê com outras vacinas também, tá? Não tem miocardite, não tem pericardite, não tem doença que foi essa que a gente falou, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pós-vacina. Não tem. Não tem. Certo? Uma coisa que os pais perguntam bastante, 6 meses de idade, Gustavo, você tem hexavalente, ou se for no posto, você tem 2 picadas, né? Penta com a Salk. Você tem pneumocócica para fazer. Quando você tá no na posto fase... não, aí no posto não faz a pneumo nessa fase. É verdade, no posto não faz a pneumo. Mas aí você tem a gripe quando tá na fase sarampo, cachumba e rubéola. Sarampo, cachumba e rubéola. Então assim, 6 meses é uma e fase... mais Covid, coitada, a criança vai virar peneira, né? Peneirinha. Então provavelmente a gente vai ter que fracionar. É o que a gente faz, né? Como 7 e 8 meses não tem previsão de vacinas, você ajusta... Mas você pode fazer junto, Carol? Isso, não tem nenhum estudo de avaliação da administração da Pfizer Baby junto com outras vacinas, mas existe sim uma recomendação, uma sugestão do próprio CDC de vacinar. E da Academia Americana, para você juntar com algumas vacinas, fazer junto, tá? É isso aí. É isso. Ou seja, a gente tem orientado a fazer sim. Isso. Tá certo? Procure a rede pública. Isso. Porque não tem outro jeito. Vai ter que ser na rede pública 6 mesmo. a 4 anos, Pfizer Baby. 2 laboratórios aí se juntaram e montaram essa collab. Ou seja, gente, a proteção contra a Covid-19 grave em crianças pequenas é fundamental. Não tem outro jeito. E a gente sabe que hoje, conforme circula mais e mais e mais essa Omicron, a gente tem mais variantes. E a gente já tem novas variantes, que é a BA4 e BA5, que são cada vez mais infectantes. Tá certo? Ou seja, cada vez que a gente vai baixando outras medidas, que a gente não tem mais máscara, as pessoas se aglomeram, etc., que a gente vai esquecendo, porque também, né, gente, uma certa hora a gente tem que... Não vai ter jeito, até quando, né? Mas acontece que a gente dá chance para o vírus se... circular cada vez mais, infectar cada vez mais e criar resistência e variantes. Então, por isso que é importante, vacinem seus filhos. Exatamente. É isso aí. Consciência pessoal e populacional. Muito bem. Tem dúvida? Quer conversar com a gente? Lá no nosso Instagram, PediatraCast. Eu recebi diversas mensagens sobre as dancinhas da Ivani no TikTok. Se quiser, tem que ir lá. Então, depois a gente conta qual foi a música que tocou. Né? É isso aí. Então, se você também quer acompanhar a gente, tem lá no TikTok os vídeos, os cortes e tudo mais. Importante que é um serviço que a gente faz com muito carinho, né? E quer que você cuide dos seus filhos, consulte o seu pediatra, converse, né? E vacine os seus filhos. Até o próximo episódio. Tchau!